Olá, eu fui conversar com a ministra Miriam Belchior, enfim, que participou de toda a formação original das ideias ligadas à infraestrutura, sobre as ações ligadas ao nosso assunto. Essa semana eu vou, sábado e domingo, estar no Rio para conversar sobre o Galeão com prefeitas, autoridades do Rio de Janeiro. Com a nossa preocupação, claro, vem o Carnaval, né, o Galeão é muito importante para a gente e a gente quer que ele esteja funcionando na plenitude. Ministro, o programa de privatizações dos portos, dos aeroportos, continua no mesmo cronograma ou vocês vão fazer a revisão? Com relação à autoridade portuária, como eu já disse algumas vezes, não há mais essa hipótese, porque a tese vencedora das eleições é contrária a essa lógica da autoridade portuária. Lembro que a autoridade portuária, no mundo todo, exceção de um único país, não existe nenhum lugar que foi passada a autoridade portuária para o privado, que é a Austrália, né? Então, essa hipótese não existe. A gente discute sobre a privatização dos serviços, que podem eventualmente ser até serviços novos, como a questão de dragagem e sinalização, mas a autoridade não será privatizada. Com relação aos aeroportos, nós estamos fazendo a revisão de todas as concessões que foram feitas, as outorgas foram feitas, para ver se está tudo correto, porque tem alguns prazos que ainda vão vencer para frente, de homologação e de contratação definitiva. Ministro, tem previsão do leilão do aeroporto de São Gonçalo sair depois que a relicitação do TCU foi aprovada? Ela foi aprovada só ontem, com algumas indicações importantes, e a gente também vai lá para poder conversar com as pessoas que estão hoje com a concessão, porque essa nova concessão que será feita na nova licitação, ela prevê a indenização de quem estava dentro. E aí há uma divergência entre números de uma para outra. O que não pode é o serviço, em qualquer instante, ser interrompido ou prejudicado, né? Então, esse período que a gente está tratando, ou as concessionárias fazem corretamente, ou não vão tomar outra atitude, porque não é possível que a gente tenha a pessoa que usa o aeroporto não ter a condição para poder usá-lo em função dessa discussão. Então não tem previsão, por enquanto? Não, ontem foi aprovado. O normal é que você leve 3, 4, 5 meses para fazer a relicitação. O problema é que há uma divergência de 100 milhões de reais, mais ou menos, entre o que a empresa acha que é correto e o que nós achamos que é correto. Ministro, no Rio de Janeiro, essas reuniões no sábado e no domingo em relação ao Galeão vão ser com quem, com quais autoridades e qual vai ser o foco da conversa? O prefeito pediu a reunião para que a gente conversasse sobre as alternativas que ele enxerga, e tudo isso está vinculado a essa história da emergência do Carnaval, né? Que é uma época que a gente sabe que é muito importante para o Rio de Janeiro, e foi agravada pela questão do incêndio de ontem, né? Quer dizer, então, assim, a gente tem preocupação que as pessoas que venham ao Rio se sintam atendidas pelas condições de um equipamento público que está concessionado. Nós vamos conversar, evidentemente, com a própria empresa, que é a concessionária, mas as autoridades políticas estarão lá para poder, cada uma, opinar sobre as soluções. Nós vamos tratar num formato que é digamos, o ortodoxo, que você segue o roteiro, mas caso não haja um formato, digamos, ortodoxo, nós vamos tomar providência, porque não pode a pessoa não ter o serviço prestado. Mas que providência pode ser? São várias, mas dentre elas, evidentemente, o governo pode a qualquer instante retomar a situação para poder não deixar a situação ficar um caos para as pessoas que estão chegando, né? Os investimentos nos portos do Arco Norte fizeram com que boa parte do escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste, por exemplo, fosse lá para aqueles portos daquela região. Os senhores pretendem fazer alguma mudança estratégica nesse sentido também, valorizando outras regiões do país? É claro que isso vai passar por uma infraestrutura que seja mais completa, evidentemente, passando até pela terrestre. Como é que os senhores estão trabalhando essa questão para ampliar exatamente o escoamento para mercados que sejam mais próximos desses portos estratégicos do Brasil? Olha, a previsão inicial, né, que a gente tem sob comando é que os portos têm que estar com as suas dragagens adequadas para todos os sentidos. Nem todos os portos estão hoje com a dragagem adequada, então alguns navios não estão conseguindo chegar na plenitude, inclusive passageiros, né? E ao mesmo tempo, do ponto de vista de portos e aeroportos, né, que a gente tenha
os portos modernizados e adequados. Essa passagem de transição, como nós fizemos ainda a alteração nas autoridades portuárias, os diretores que estão lá são os mesmos que estavam, a partir dessa semana, com as alterações, semana que vem estarão convocados todos os conselhos portuários para alterar as direções portuárias e aí começamos do nosso jeito. Já há expectativa de investimento no valor aproximado? Há bastante gente, porque assim, não há dúvida que o começo, nós estamos no dia 18 hoje, ou 19, né? Você repare que a questão do dólar e a questão dos juros, você percebe nitidamente que o otimismo voltou ao país. Agora é uma questão de a gente poder tocar essas coisas e mostrar para as pessoas que com segurança jurídica, e em especial com a presença do presidente Lula, a gente tem essa segurança para efeito de futuro e certamente novos investimentos. E isso traz, porque pela procura que a gente sentiu na questão de portos e aeroportos, não vamos ter dificuldade. Uma última questão, o Porto de Santos, alguma solução que pode ser intermediária? Você falou que a autoridade portuária não vai ser privatizada. Sim. Mas alguma solução que pode ser intermediária em negociação com o governo? Acho que sim, acho que eu conversei ontem com o secretário de Estado, o ex-ministro Kassab, que é uma pessoa que está no governo de São Paulo, para que a gente fizesse uma aproximação de ideias, de conceitos. E tenho a impressão que o próprio governador Tarcísio, ele compreende que, como houve uma alteração eleitoral, as lógicas de você privatizar a autoridade estão superadas. Agora vamos para a segunda etapa, o que pode ser feito, ou seja, por exemplo, o túnel que liga Santos a Guarujá. É uma obra que o governo do Estado, no governador Alckmin ainda, quando eu era vice-governador, fez o projeto básico, executivo e os licenciamentos. Então está pronto, basta licitar. Se a gente puder, seria um grande feito começar uma obra desse porte. Tá bom? Obrigado pela gentileza, Como ministro. as hidrovias ficam com sua pasta? Hoje as hidrovias e todo esse sistema, ele está hoje no Ministério de Portos e Aeroportos com umas coisas que foram agregadas na medida provisória. O presidente Lula, naturalmente, quando ele fez essa divisão, ele tomou a decisão. Mas é evidente que, como presidente da República, se ele quiser tomar outra decisão, a gente respeita. Mas havia outra pasta reivindicando as hidrovias, né? Não, todo mundo tem que reivindicar tudo, né? Mas eu diria que o estado da obra é o corte que foi feito quando foi editada a medida provisória. O marco legal da cabotagem pode sofrer alguma alteração, se eles pretendem mudar a lei? Eu acho a cabotagem muito importante, né? A gente tem agora, com o Fundo da Marinha Mercante, uma alternativa importante de financiamento, inclusive para a questão de portos, né? E a gente quer, inclusive com o próprio vice-presidente Alckmin, a gente tem conversado bastante sobre a história da questão naval, né? A gente precisa muito voltar com a questão naval, da indústria naval, e a cabotagem pode ser um grande instrumento. Nós vamos brevemente anunciar medidas importantes que podem gerar muitos empregos e ser rápido, porque essa é uma atividade que certamente pode ser feita com muita rapidez e nós já temos boa parte montada no Brasil. Essas mudanças passariam por onde? Você pode adiantar alguma coisa para a gente? Não, ainda não dá, porque, claro, eu não tenho a autoridade para essa fala, mas eu tenho uma experiência longa de vida em relação a esse assunto, né? E eu tenho a impressão que é possível fazer alterações rápidas que possam promover especialmente a questão da indústria naval, que vários dos equipamentos anteriores ficaram paralisados no Brasil, mas que estão estabilizados. Lembre-se que antigamente, quando a Petrobras começou a lógica, e o presidente Lula falou ontem para a Natuza, né, sobre a questão da volta daquele percentual mínimo de indústria naval brasileira, ele mencionou que no começo custou bastante, porque a gente tinha que produzir, inicialmente, instalar as indústrias. Hoje essas indústrias, muitas delas, no caso do Rio Grande do Sul e outros, elas já estão instaladas. Se der o comando, rapidamente nós teremos muitos empregos gerados. Tá bom? Obrigado. Obrigado.